quero trazer para vocês nesse vídeo é uma palavra poderosa da parte do Eterno. O Mashiach deixou elas como pilares para a igreja. Você não pode tirar essas questões da vida da igreja. As denominações não entendem nada da palavra da justiça. Eles acham que esse texto está falando de salvação, te mostrar a verdade, a palavra da justiça, para você ser capacitado para entrar no reino milenar. Você vai entender lá na frente que sem essas questões aí você não entra no reino jamais. Porque se não entrar no reino, meu irmão, não precisa pensar que você também vai ficar de boa, não. Quem não entrar no reino vai ser jogado nas trevas exteriores para ser disciplinado, para ser moldado. Então o que eu quero trazer para vocês é que para cada era da igreja, o Mashiach está falando através de um anjo para aquela igreja. A igreja de Filadélfia está mostrando para vocês qual é os livros que são inspirados e quais os que não são, quais os versículos que foram acrescentados e quais os que não foram. A igreja de Filadélfia está tirando todos os fermentos. Esse é o resumo de todas as revelações que haviam se perdido, de todas as verdades que haviam se perdido durante as eras da igreja. O Eterno está restaurando nessa era da igreja de Filadélfia. Porque quem abraçou Abraão lá atrás se deu bem. Quem abraçou Adão, quem abraçou Enos, quem abraçou Noé, quem abraçou Moisés, quem abraçou Davi, quem abraçou todos os homens que foram levantados para aquela era se deu bem. Passou o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Ali o Velho Testamento, a velha aliança, o Velho Testamento foi entregue para Moisés. E Yahshua, então, o que ele fez? Ele veio cumprir o Velho Testamento e falou assim: agora, isso aqui é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, esse cálice aqui. Ele estava introduzindo o Novo Testamento. Eles pararam na fronteira da terra de Canaã, lá em Gigal. A palavra Gigal significa separação, afastamento. E é justamente a questão do partir do pão é que vai fazer a separação de quem vai entrar e quem não vai entrar. Irmão. Igual lá atrás. Lá atrás, se eles rejeitam a Páscoa lá ou a circuncisão, eles não iam entrar. Então nós estamos na fronteira, nós estamos em Gigal. É necessário que haja heresia para que se manifeste os fiéis, os aprovados, aqueles que vão entrar. Está entendendo, meu irmão? Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para trazer mais um vídeo para os irmãos. Irmãos, essa palavra que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é uma palavra poderosa da parte do Eterno. E assim como eu disse nos meus vídeos, você não vai ouvir esse tipo de mensagem nas denominações. Eles não pregam esse tipo de mensagem nas denominações. Então preste bastante atenção neste estudo para você entender o que vai ser ministrado ao seu coração. Se você tiver paciência para assistir esse estudo até o final, você vai entender que existem 4 questões que elas não podem ser tiradas da vida da igreja. Essas 4 questões não podem ser tiradas da igreja. A primeira delas é a imersão nas águas, o partir do pão, o jejum e a oração. Essas 4 questões elas não podem ser tiradas da vida da igreja. Elas são colunas, elas são pilares para a igreja. O Mashiach deixou elas como pilares para a igreja. Você não pode tirar essas questões da vida da igreja. Tem pessoas que perguntam para mim: Romilson, eu posso comer carne de porco, eu posso guardar o sábado? Eu nem entro em discussão com respeito a essas questões, porque isso aí não vai influenciar na sua vida espiritual e não vai influenciar na sua entrada no reino do Eterno. Mas essas 4 questões aqui, a imersão nas águas, o partir do pão, o partir do cálice, o jejum e a oração, qualquer uma dessas questões aqui, isso aqui são colunas na igreja. Se você derrubar qualquer uma dessas colunas aqui, você está enrolado, você não entra no reino do Eterno para nada. Então preste atenção, no final do vídeo você vai entender essas 4 questões, porque eu não vou tratar disso agora no início. Eu vou falar sobre outro assunto e lá no final você vai entender a importância dessas 4 colunas na vida da igreja. Tá entendendo? Então preste bastante atenção nesse estudo para vocês entenderem. A primeira coisa para nós começar esse vídeo que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, irmãos. Quando o Eterno me levantou para pregar no YouTube, Ele não me levantou para trazer para vocês a palavra da graça. Por quê, Romilson? Porque a palavra da graça já é pregado nas denominações. Quando o Eterno me levantou para trazer mensagens no YouTube, Ele me levantou para trazer a mensagem da palavra da justiça. Romilson, existe diferença entre a palavra da graça e a palavra da justiça? Existe e muito. É isso que eu quero trazer para vocês aqui no início do estudo, para vocês já irem entendendo o assunto que nós vamos trazer aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: pois todo aquele que continua a tomar leite desconhece a palavra da justiça, porque é criancinha. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras,
para aqueles que pelo uso têm a sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então, está dizendo aqui que tem pessoas que têm condição de receber a palavra da justiça. Outros não. Outros recebem só o leite, só a palavra da graça. A palavra da graça é o leite, é o básico, é dado para o novo convertido. As denominações conhecem só a palavra da graça. Mas aqueles que são pessoas maduras, aquelas que são pessoas maduras, elas conhecem a palavra da justiça. Então eu quero falar para você sobre a palavra da justiça. A palavra da graça ela é ministrada nas denominações. O que é a palavra da graça, meus? A palavra da graça é que o Filho do Eterno veio à terra e morreu por nós. Todo aquele que aceita ele como Salvador é salvo. Essa é a palavra da graça. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz que ali as pessoas foram salvas pela fé no Mashiach e que essa fé não vem de nós. Que essa fé, a palavra diz assim, essa fé não vem de vós, é um dom do Criador. Então até essa fé para a pessoa aceitar o Mashiach para ser salvo vem do Eterno. E então ele recebe essa fé de graça. Ela é de graça. Por isso no livro de Isaías diz, vende, tomai de graça. A salvação ela é de graça. Essa é a palavra da graça. Então lá, independente deles conhecerem o nome do Mashiach, independente deles conhecerem o nome do Eterno, eles estão lá adorando a Trindade, estão embriagados no vinho da Babilônia, mas eles são salvos, são crentes salvos. Então o Eterno não me chamou para pregar para eles a palavra da graça. O Eterno me levantou no YouTube para pregar a palavra da justiça. Porque lá nas denominações já é pregada a palavra da graça. Independente se eles conhecem o nome do Mashiach e Yahshua ou não, eles são salvos. A maioria deles são salvos. Porque a palavra da graça alcançou o coração deles. Está entendendo, meu irmão? Então a palavra da graça, ela te dá a salvação no Mashiach. E a palavra da justiça, ó meus? A palavra da justiça, ela te capacita para você herdar o reino do Eterno. Herdar o reino do Eterno é uma coisa, irmãos. Herdar a salvação é outra. Quando a Escritura fala sobre herdar o reino, ela está mostrando que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. Mas nem todo crente vai poder entrar para reinar com ele nesse milênio. Nem todo crente vai estar preparado para entrar para reinar com o Mashiach durante 1000 anos nessa terra. Então é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer a palavra da justiça para te capacitar, para você correr atrás, para você poder entrar nesse reino milenar. Que nem todo mundo vai entrar no reino milenar. Vou estar lendo aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim. E como se diz, hoje, se vocês escutarem a voz dele, não endureçam o coração, como na ocasião em que se provocou a ira amarga. Pois quem foram os que ouviram e ainda assim provocaram o Criador a ira amarga? Não foram de fato todos os que tinham saído do Egito sob Moisés? E além disso, com quem o Criador ficou aborrecido por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem ele jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos que agiram de modo desobediente? Vemos assim que não puderam entrar porque não tiveram fé. Aqui, o Eterno está nos mostrando que a palavra da justiça vai nos capacitar para entrar no reino. Por quê, Romeus? Porque tudo o que aconteceu com Israel no Velho Testamento são sombras do que haveria de acontecer com a igreja no Novo Testamento. O Israel do Velho Testamento é uma tipologia da igreja que está no Novo Testamento. Então lá no Velho Testamento eles saíram do Egito, foram libertados por Moisés. Para que eles foram libertados do Egito, Romeus? Para poder entrar na terra de Canaã, na terra do descanso. O que nós podemos pegar com isso para nós, meus? Nós podemos pegar com isso que Yahshua nos salvou para nós podermos herdar o reino, entrar no reino milenar. A terra de Canaã simboliza o reino, que Yahshua vai reinar nessa terra aqui. A terra de Canaã simboliza o reino. Então eles foram salvos do Egito, foram libertos do Egito por meio de Moisés, e agora eles tinham que passar por um aperfeiçoamento para poder eles entrarem na terra de Canaã. Nós fomos salvos por Yahshua, o Mashiach, para que agora nós possamos esforçar para poder entrar no reino milenar. Então a salvação, ela não vem de esforço, a salvação, a palavra da graça, lá você aceitou o Mashiach, isso aí não depende de esforço. Tem tradução que fala assim, não é por esforço para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas já o reino, a Bíblia diz assim, que o reino é tomado por esforço. E somente aqueles que esforçam entram nele.
Isso está no livro de Mateus capítulo 11 e também está no livro de Lucas. Então quem se esforça, entra nele. Para mim ganhar a salvação não depende do meu esforço, depende do eterno. É a graça, é de graça, é o eterno que dá, é um dom do eterno. E os dons do eterno são irrevogáveis, ele não toma para si. Ele não toma de volta, ele te deu a salvação, ele não vai te tomar ela. Porém, ele coloca você numa corrida para você herdar o reino. Então tudo que está lá no Velho Testamento é tipologia para nós entendermos o Novo Testamento. Então o que eu quero passar para vocês é a palavra da justiça, para que vocês sejam capacitados para poder herdar o reino. Porque o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. E a palavra da graça não vai te capacitar para você se tornar uma pessoa adulta. Porque só vai entrar no reino pessoas que amadureceram espiritualmente. Então quem está nas denominações bebendo leite, estão incapacitados de receber o alimento sólido, de crescer espiritualmente para poder herdar o reino, para poder entrar na terra da promessa, lá no milênio, onde Yahushua vai reinar. É isso que eu quero trazer para vocês. Então veja bem, irmãos, já quero começar por aqui. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que Yahushua passou por um aperfeiçoamento. E que agora, depois que ele foi aperfeiçoado pelo Eterno, ele pode aperfeiçoar aqueles que agora estão crendo nele. Então até Yahushua, que é o Filho do Eterno, teve que passar por um aperfeiçoamento na mão do Eterno. A Escritura compara Yahushua com um candelabro, o candelabro de 7 lâmpadas. O candelabro é feito a martelada. Isso mostra o sofrimento que Yahushua passou, sendo aperfeiçoado pelo Eterno. Até Yahushua teve que ser aperfeiçoado pelo Eterno. Está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Então, se ele teve que passar por um aperfeiçoamento, quando lá nós. Então, nós temos que ser aperfeiçoados para nós podermos entrar no reino milenar. Então, não vai ser todo mundo que vai entrar no reino. Por isso que eu estou passando essa palavra da justiça para vocês. Essa é a palavra da justiça. É alimento sólido. É para você poder herdar o reino do Eterno. Está entendendo? Aí você vai entender a importância. Você vai entender a importância da imersão. Você vai entender a importância do partir do pão com o cálice. Você vai entender a importância do jejum, da consagração. E você vai entender a importância da oração. Você vai entender lá na frente que sem essas questões aí você não entra no reino jamais. Está entendendo, irmãos? Então, esses irmãos que estão pregando aí que não precisa dessas questões aí, não precisa guardar essas questões aí, já está desqualificado. Sinto muito dizer, mas já está desqualificado de entrar no reino, meu irmão. Presta atenção. O Eterno me levantou para trazer a palavra da justiça. Não é a palavra da graça. Essa palavra da graça não estava aqui para pregar para vocês não, meu irmão. A palavra da graça é pregada nas denominações. Então veja bem. O Mashiach passou por um aperfeiçoamento. E diz que agora ele pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a ele. Hebreus capítulo 5, versículo 9 em diante. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que o Eterno quer nos transformar, quer nos moldar na imagem do seu Filho. O Eterno quer nos moldar, ele quer nos moldar, quer moldar o nosso caráter na imagem de Yahushua, seu Filho. Por quê? Porque aqueles que não tiverem o seu caráter, aqueles que não forem transformados, aqueles que não forem aperfeiçoados e forem transformados na imagem do Filho do Eterno, não vão entrar no reino milenar. Não vai herdar o reino milenar. Vai ficar de fora do reino, lá nas trevas exteriores, sendo aperfeiçoado lá nas trevas exteriores. É isso que eu quero trazer para você. Não se escandaliza não, meu irmão, porque os pastores não vão falar isso para você não. Preste atenção que isso aqui é coisa séria. Então o Eterno, ele quer nos moldar na imagem do Filho dele. Por isso que o Eterno tirou aquele povo lá do Egito e foi moldando no caráter deles, foi moldando o caráter deles. O que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 10? Vamos ler? Irmãos, quero que vocês saibam que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, por meio da nuvem e do mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia. E essa rocha representava o Mashiach. Está dizendo que na hora que ele saiu do Egito, eles foram batizados, é igual o crente. O crente, na hora que ele converte, ele é emergido, ele é batizado. Eles foram batizados na nuvem, no Espírito. Nas águas, na terra. Foram batizados em Moisés. O crente é batizado em Yahushua, o Mashiach. Então eles foram batizados em Moisés. E diz que eles beberam da água que saía da rocha. Essa rocha era Yahushua. O crente bebeu do espírito de Yahushua. Ele encheu com o espírito de Yahushua. Aí no versículo 5 diz assim: contudo o Criador não se agradou da maioria deles,
pois foram mortos no deserto. Mesmo eles fazendo essas coisas, tudo o Eterno ainda não agradou deles. Eles estavam marchando para entrar na terra de Canaã, eles queriam herdar a terra. Aí vem, essas coisas se tornaram exemplo para nós, para que não desejemos coisas prejudiciais, como eles desejaram. Não se tornem idólatras como alguns deles se tornaram, assim como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, então se levantaram para se divertir. E não cometemos imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual, só para caírem 23.000 deles num só dia. Nem ponhamos o Criador à prova, como alguns deles o puseram à prova, só para serem mortos pelas serpentes. E não sejam queixosos, como alguns deles se queixaram, só para serem mortos pelo destruidor. Essas coisas lhes aconteceram como exemplo, e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim do sistema de coisas, o fim dos tempos. Então foi deixada como um exemplo para nós. Então esse pessoal saiu do Egito para poder entrar na terra de Canaã, na terra do descanso. Nós aceitamos a Yahshua, fomos salvos, estamos caminhando para entrar no reino milenar. Mas nem todos de nós não vamos entrar. Nem todos deles puderam entrar. Daquela turma mais velha só entrou Josué e Caleb, Yahshua e Caleb. Então veja bem, por que eles não entraram, Romeus? Aqui eu peguei alguns pontos aqui, ó. Não entrou por causa da cobiça. Por causa da cobiça de muitos deles não entraram. Não entraram por causa da idolatria. Só porque eles sentaram para comer, beber e se divertir, a Escritura chamou aquilo de idolatria. Sabia que isso é idolatria? Isso é idolatria. Sem contar que eles fizeram para si o bezerro de ouro. Cometeram idolatria. Não entrou. Hoje os crentes estão adorando a Santíssima Trindade. Todos que estão adorando a Trindade não vai entrar no reino milenar. Então vocês observaram que eu já mostrei para vocês que não existe a Trindade, já trazendo a palavra da justiça para vocês largarem os ídolos da Igreja Católica. Isso é para capacitar vocês, para vocês entrarem no reino. Vocês já viram que eu lancei vídeos mostrando que as traduções das Bíblias estão errôneas quando manda adorar o Filho do Eterno, que lá fala que eles faziam era prostrar diante dele, prestavam-lhe reverência, que o Pai é o único que deve ser adorado, que o próprio Filho ensinou isso. O Filho falou: somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto, para vocês não cometerem idolatria. Porque aqui diz que eles cometeram idolatria e caíram, não entrou. Falou: ó, se cometeu idolatria, que adorou o bezerro, não é para entrar. Quem está adorando a Trindade, está adorando o Filho do Eterno, não vai entrar no reino milenar, meu amigo. Não vai entrar, porque é para adorar só o Eterno. O Filho falou: só a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, os crentes das denominações já estão sendo desqualificados. Por quê? Porque lá não é pregada a palavra da justiça, para eles entenderem as verdades do Eterno. Está entendendo agora por que o Eterno me levantou? Está entendendo agora por que o Eterno me levantou? Para te mostrar a verdade, a palavra da justiça, para você ser capacitado para entrar no reino milenar. E mesmo nós correndo, eu não me garanto que eu vou entrar no reino, não. Estou esforçando. O apóstolo Paulo não se garantia, não. Ele falava: eu estou correndo atrás, você vai ver aqui. Então veja bem, irmãos. Eles cometeram fornicação, tanto espiritual como física. Começaram a ter relações sexuais ilícitas. Morreram, não puderam entrar. Eles tentaram o Criador, murmuraram, ficou murmurando: ó, lá no Egito tinha carne, aqui não tem. O Eterno dando para eles o maná que caía do céu. O maná representa o próprio Yahshua. Eles queriam era carne, o Eterno mandou perdizes para eles, mas depois matou uma tira deles, quando eles ainda estavam comendo as perdizes com carne nos dentes. O Eterno passou ceifando todo mundo, matou uma galera. Falou: esse também não entra não, Moisés. Está reclamando, murmurando. Continua murmurando para você ver se você entra no reino, não entra para nada. Então veja bem, eles tinham que ser transformados para poder entrar lá no reino. Quando você chega no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 29, o que fala lá das obras da carne? Fala: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, tá vendo? Tudo isso aí deixa a pessoa fora do reino. Lá fala: os tais, bebedeira, orgias, inveja, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino do Criador. Quando fala o reino aqui, não é salvação não, meu irmão. Herdar o reino que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. Aquele povo que saiu lá do Egito foram salvos, eram salvos. Moisés, por exemplo, não entrou. Moisés entrou na terra de Canaã? Não. Por que Moisés não entrou, Romeus?
Porque o Eterno falou com Moisés, Moisés, você vai falar com a rocha é Yalcha. Você vai bater na rocha e a rocha vai dar água. Moisés pegou o cajado e pá, e a rocha deu água. Por quê? Porque o Machia, Yalcha, ia ser ferido no madeiro. Então o Eterno estava mostrando para ele uma profecia, bate na rocha, Moisés, que Yalcha vai ser ferido, meu filho vai ser ferido lá no madeiro. Então ele bater na rocha simboliza Yalcha sendo ferido lá no madeiro, sendo pregado no madeiro por nós. Mas da segunda vez o Eterno falou, da segunda vez agora você não vai bater na rocha, você vai falar com a rocha e ela vai dar água. Moisés pegou o cajado, com tanta raiva que ele estava do povo, e ele, pá, bateu na rocha. Sabe o que deu isso? Ele foi rebelde. E os rebeldes não herdarão a terra da promessa, não herdarão o descanso. Os rebeldes não entrarão no reino do Machia. Tem pessoas aí que é rebelde, não reconhece que o Eterno levantou pessoas para poder trazer a palavra da justiça. Está querendo bater de frente com essas pessoas que o Eterno levantou para trazer a palavra da justiça. Continua rebelde, vê se você entra no reino. Continua rebelde. Tem pessoas lá que bateu de frente com Moisés, o que aconteceu? Miriam bateu de frente com Moisés, pegou lepra. Pegou lepra, por quê? Porque o Eterno levantou Moisés, e eles batendo de frente com Moisés. Você vai entender isso mais na frente. Então veja bem, o Eterno tirou eles lá do Egito para eles serem aperfeiçoados. E Yalcha foi aperfeiçoado, Hebreus 5, versículo 9. Diz que agora ele pode aperfeiçoar todos aqueles que se achegam a ele. O Eterno quer nos transformar na imagem do seu Filho. Efésios capítulo 4, versículo 12, fala que a uns o Eterno colocou como profetas e mestres, a outros como pastores para ensinar, como presbíteros, que são anciões, para ensinar os crentes. Eles funcionam como juntas. Quando eu falo pastores aqui, não é esse pastor de denominação não, viu, meu irmão? É pessoas que têm o dom de pastorear. São presbíteros, são anciões. E a uns ele colocou como profetas e mestres. Profetas e mestres ensinam os presbíteros ensinam os irmãos. Ensinam eles para quê? Para levar eles ao aperfeiçoamento, à estatura do perfeito varão, para levar eles ao crescimento espiritual. Porque se eles não atingirem a estatura do perfeito varão, se eles não saírem da fase de menininho que está bebendo leite e passar a tomar alimento sólido, eles não podem entrar no reino milenar. Porque o reino ele só pode ser herdado por pessoas adultas. Está entendendo porque o Eterno nos levantou para trazer essa palavra para vocês, irmãos? Para vocês crescerem espiritualmente, saírem do leite que vocês estavam bebendo nas denominações e agora vocês podem receber esse alimento sólido. O alimento sólido te capacita para você entender que não existe trindade. O alimento sólido te capacita para você entender que o nome do Machia não é Jesus, não é Ies, é Yalcha. O alimento sólido te capacita para você reconhecer que o Eterno é Yal, que Ele é o soberano, o Criador dos céus e da terra. Então, o Eterno me levantou para trazer para vocês a palavra da justiça. E aí, o que aconteceu com eles, amigos? Eles estavam passando por um aperfeiçoamento para eles poderem entrar na terra de Canaã. Tá entendendo, irmãos? Então, quando chegou na hora de entrar na terra de Canaã, que foi passar lá, foi passar ali pro mesmo, sobrou 2 da turma mais velha. Da turma mais velha lá, que saiu lá do Egito, só sobrou 2. Josué e Caleb, Yalcha e Caleb. Nem Moisés não entrou. Mas por que Yalcha e Caleb entrou? Porque os caras eram firmes, os caras não murmuravam, os caras não reclamavam, topavam com o gigante, falavam, não, nós passa por cima. Vinha as dificuldades, eles falavam, não, vamos para frente. Não reclamava, não, tem o maná, vamos comer o maná. O Eterno deu foi o maná para nós, então vamos comer o maná. Não vamos reclamar não, vamos orar, vamos buscar, vamos correr atrás. Os dois estavam sempre firmes, sempre positivos. Josué e Yalcha sempre estavam do lado de Moisés, dando força para ele. Nem Moisés, porque vacilou, Moisés vacilou. Ele irou com o povo e deu uma cacetada na rocha 2 vezes. O Eterno falou, você vai olhar a terra lá, mas você não vai entrar, você vai só ver. Por que o Eterno fez isso, irmão? Por que o Eterno deixou Moisés de fora? Moisés chorou lá, disse que ele chorou com lágrimas querendo entrar. E o Eterno falou, Moisés, você não vai entrar, meu jovem. Você feriu a rocha, você foi rebelde. Então o Eterno está dando uma lição. O que ele falou aqui no livro de 1 Coríntios? Que isso aí aconteceu como exemplo para nós. Mostrando que se nós não chegarmos à estatura do perfeito varão, se nós não crescermos espiritualmente, nós não vamos herdar o reino milenar. Não é salvação, viu, meu irmão? Não é salvação. Não confunda salvação com herdar o reino. Salvação é uma coisa, herdar o reino milenar é outra. Aonde, Romilson, está escrito? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27. O apóstolo Saúl, ele diz assim, muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Eles correm para receber uma coroa perecível, mas nós corremos para receber a coroa incorruptível. Eles esmurram o corpo para ganhar uma coroa perecível, eles ganhavam uma coroa de louro. Põe uma coroa de louro na cabeça.
Os caras não bebiam, os caras não fumavam, os caras não perdiam noite de sono, porque eles eram atletas. Eles esmurravam o corpo. Eles tratavam o corpo deles tomando alimento para poder ficar forte, para poder correr a corrida e ganhar uma coroa perecível. Aí Paulo virou e falou assim, mas nós não. Nós esmurramos o nosso corpo, nós não bebemos, nós não fumamos, nós não prostituímos, primeiro para agradar o Eterno. Segundo, para poder nós estarmos reduzindo o nosso corpo para mostrar para ele que quem manda nele é o Espírito, quebrantando a nossa carne, para o nosso Espírito ficar forte, para que nós possamos correr bem a carreira, para nós ganharmos uma coroa imperecível. Paulo falou, deixa ele, nós estamos correndo atrás é da coroa imperecível. Aí ele virou e falou assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo assim, ó, nem todos vai ganhar. Aí lá no versículo 27 ele vira e fala assim, ó, eu corro esforçando para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. O apóstolo Saulo virou e falou assim, eu faço isso tudo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, porque eu quero ganhar essa coroa incorruptível aí. Então eu reduzo o meu corpo à escravidão para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado naquele dia. Ele não estava com medo de chegar lá e virar para ele e falar, Paulo, você não vai ser salvo. Não, ele não está com medo disso não. Mas é isso que é ensinado nas denominações. As denominações não entendem nada da palavra da justiça. Eles acham que esse texto está falando de salvação. Não, meu irmão, não está falando de salvação. A salvação é de graça. Está falando de esforçar aqui, está falando de você correr uma corrida. O Eterno te salvou e agora colocou você numa corrida. Para quê, Romilson, que ele está falando aqui? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Está dizendo que ele colocou você numa corrida para você ganhar uma coroa. Para que serve uma coroa, irmãos? Para poder reinar. O que eu estou falando aqui? Eu não estou falando do reino. O Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. Ele vai reinar 1000 anos aqui na terra. Porém, ele vai escolher pessoas qualificadas para entrar nesse reino. Igual o Eterno escolheu pessoas qualificadas para entrar na terra de Canaã. Só sobrou 2 daquela turma mais velha. Josué e Caleb. Está achando que é fácil entrar no reino agora? Viu agora o que é a palavra da justiça? Então veja bem, irmãos. Paulo estava correndo atrás da coroa. Queria a coroa para poder entrar no reino. O que ele fala lá da coroa? Ele fala da coroa da justiça. A coroa da justiça aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, combati o bom combate, guardei a fé. Só me resta receber agora a coroa da justiça, que Yahshua me dará naquele dia. Só aí ele virou e falou, agora eu acredito que eu consegui. Porque a minha cabeça vai ser colocada no tronco ali agora e eles vão torar ela. Aí Paulo virou e falou assim, ó, irmãos, eu estou preso aqui já na cadeia, sabendo que eles vão me matar. Eles vão me matar, mas eu estou escrevendo aqui a última carta para vocês, aqui a carta de Timóteo. Quero dizer para vocês o seguinte, a minha carreira acabou. Combati o bom combate, completei a minha carreira. Só me resta receber agora a coroa da justiça que Yahshua vai me dar naquele dia. Então só aí que ele falou que tinha conseguido, mas antes ele falava, eu estou correndo atrás, eu esmurro o meu corpo para poder ganhar essa coroa. Ele não estava querendo ganhar salvação, meu irmão, ele estava querendo ganhar o direito de reinar 1000 anos nessa terra com Yahshua. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, o Mashiach fala para a igreja de Esmirna. Ele diz assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele falou, vocês vão passar por uma provação aí e muitos de vocês vão ser mortos. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, fala daqueles que vão reinar. Olha o que ele diz assim, ó. Ele lhes disse, muito bem, escravo, bom, visto que você se mostrou fiel num assunto muito pequeno, receba autoridade sobre 10 cidades. Então chegou o segundo dizendo, mestre, a sua mina produziu 5 minas. Ele disse também a este, você também tome conta de 5 cidades. Mas a outro chegou dizendo, mestre, aqui está a tua mina, que deixei escondida num pano, pois eu tive medo do mestre, visto que é homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Ele disse, pelas suas próprias palavras eu o julgo, escravo mau. Quer dizer que você sabia que sou homem severo, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Então, porque você não pôs meu dinheiro num banco, assim na minha vinda eu o teria cobrado com juros. Aí diz que ele mandou pegar ele e jogar lá nas trevas exteriores, porque ele era um servo inútil. Jogou lá nas trevas exteriores. Por quê? Porque ele ganhou a salvação dele. Porém, ele não fazia nada na obra do Eterno. Ele falou, joga esse servo inútil lá nas trevas exteriores. Mas os outros que dedicou, que alcançou o reino, que pôs a obra do Eterno em primeiro lugar, que sofreu afrontas pelo reino do Eterno,
Esse ele virou e falou assim, ó, vai lá e entra no reino lá, governa sobre 10 cidades. O Mashiach falou, toma essa coroa aqui na sua cabeça, aqui, toma essa coroa e vai lá agora e governa sobre 10 cidades. Tá entendendo, irmãos? Que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra e que nós vamos ser reis juntamente com ele. Uns vai governar sobre 5 cidades, outros vai governar sobre 10, outros vai governar sobre 3, sobre 8 ou não sei quantos, mas que vai governar, vai reinar junto com o Mashiach, mas nem todos vão entrar. O servo inútil aqui, o que ele falou? Pega ele e joga lá nas trevas exteriores, porque ele não está qualificado para entrar no reino. Então a palavra da justiça, ela nos capacita a entrar no reino. É essa palavra que eu estou passando para vocês, irmãos. Não é a palavra da graça. A palavra da justiça é para capacitar vocês a entrar no reino milenar, não é para vocês ganhar salvação. Então esse negócio dos irmãos sair aí, emergindo as pessoas em todas as partes aí do Brasil, aí, até fora do Brasil, esses irmãos que estão partindo o cálice aí e o vinho, esses irmãos que estão aí buscando o eterno, não precisa você pensar que você já alcançou, não. Pode continuar, você está fazendo certo. Se você foi lá e emergiu no nome de Yahshua, não pensa que está resolvido, não. Vai lá e parta o pão e toma do vinho. Se você está partindo pão, também está tomando do vinho e foi emergido no nome de Yahshua, vai jejuar agora. Está jejuando? Vai orar também, porque você está numa corrida, meu irmão. Não significa que você já herdou o reino. O apóstolo Paulo falou, ó, eu estou prosseguindo para o alvo, mas eu não julgo que eu já alcancei, não. Tá entendendo? Então essa é a questão. Vamos lá para você. Romilson, o que mais você pode passar da palavra da justiça aí para nós herdar o reino, para nós alcançar esse reino, alcançar essa coroa? No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Você quer reinar com Mashiach? Você não pode negar o sofrimento que ele mandar para você. Se você está sofrendo perseguição pelo nome de Yahshua, glorifique a ele por isso. Porque sem sofrimento, ninguém vai herdar o reino. Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Diz que se com ele sofremos, com ele reinaremos. Está entendendo? Efésios, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, disse que queria se tornar participante nos sofrimentos de Yahshua. Para que ele queria se tornar participante dos sofrimentos de Yahshua? Porque ele sabia que sem sofrimento ninguém vai reinar com Mashiach. Só quem passar por sofrimento, quem sofrer perseguição pelo nome de Yahshua, é que vai reinar. Quem não sofrer perseguição não vai reinar, meu irmão. Então, quando nós somos perseguidos, nós temos que agradecer o Eterno por isso. Tá entendendo? Então, esse é um dos pontos. Eu estou te passando aqui pontos que você tem que buscar para você alcançar o reino. No livro de Atos, capítulo 14, Atos 14, versículo 22, diz assim, é necessário passar por muito sofrimento para poder entrar no reino do Eterno. É necessário passar por muito sofrimento. Agora você entende por que os apóstolos achavam bom apanhar pelo nome de Yahshua, quando eles levavam eles presos e as pessoas batiam neles, metiam o chicote neles, e eles saíam rindo e glorificando o Eterno, porque eles diziam assim, nossa, eu tive o prazer de sofrer pelo nome de Yahshua, porque eles sabiam que sem sofrimento ninguém vai reinar com Mashiach. Então até os profetas do Velho Testamento experimentaram o sofrimento do Mashiach. Isso está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. E está também no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Esse eu já falei, né? Que é necessário passar por muito sofrimento para poder entrar no reino do Criador. No livro de Filipenses, você leia aí na sua casa, leia com calma. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. Você vai ver o apóstolo Paulo falando que ele não julgava ter alcançado o Mashiach e alcançado o reino. Porque alcançar o Mashiach é o mesmo que alcançar o reino. Ele dizia que o Mashiach tinha alcançado ele, que o Mashiach tinha salvado ele, mas ele não tinha alcançado o Mashiach. É diferente, meu irmão. O Mashiach, ele alcançou nós, nos salvou, mas nós agora temos que alcançar ele. Por isso que o apóstolo Shaul falou que ele lutava para que o Mashiach fosse formado nos crentes, fosse gerado nos crentes. Nós temos que ter Yahshua sendo formado dentro de nós. Yahshua tem que ser gerado em nós. Nós temos que ser transformados na imagem do Filho do Eterno. Só assim nós poderemos entrar no reino do Mashiach e reinar com ele. Está entendendo? Quero trazer alguns pontos aqui agora para que você possa entender o que você tem que fazer para poder herdar o reino. Não é herdar a salvação não, meu irmão. Salvação você já ganhou. Então vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, Paulo falou assim, já não vivo eu, mas o Mashiach vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo para o Filho do Eterno. Ele não vivia mais para ele. Isso também está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz que agora nós não podemos viver mais para nós,
Mas nós temos que viver por aquele que morreu e se entregou por nós, aquele que se entregou e morreu por nós, Yahshua Mashiach. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz dessa forma, lá diz assim, ó, que nós não podemos viver mais para nós, nós temos que morrer por aquele que se entregou e morreu por nós, Yahshua Mashiach. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Você vive só para Yahshua ou você vive para você mesmo? Se você estiver vivendo para você mesmo, correndo atrás só das coisas que te interessam e não das coisas que interessam ao Mashiach, você está desqualificado para entrar no reino do Mashiach. Sinto muito te dizer isso aí, mas você está desqualificado. Por isso que diz no livro de Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim, quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Quem ama a sua vida da alma, o que é isso, Ramilson? Aquela pessoa que vive só para si, para agradar a sua alma nessa terra, correndo atrás de ver futebol, de ver novela, de ver filme na televisão, correndo atrás de bens materiais, vivendo só para si, pensando só em si. Ele está vivendo a sua vida da alma aqui na terra. Tem muitos que fazem até a vontade da carne, mas a vida da alma é mais difícil de largar do que as coisas da carne. Mas aí as pessoas que estão correndo atrás da vida da alma, entretenimento, diversão, alegrando a sua alma, ele está ganhando agora, ele está vivendo a sua vida da alma. Então ele está dizendo aqui, ó, quem ama a sua vida da alma, quem desfruta a sua vida da alma agora, perdê-la, vai perder no milênio, ele não vai entrar no milênio, ele não vai entrar no reino, ele vai ficar de fora do reino. Aí ele vira e fala assim, mas quem odeia a sua vida da alma, quem não deixa a sua alma ter prazer nessa era agora, que faz ela sofrer, porque a alma sofre quando você recusa televisão, recusa novela, recusa filme, recusa essas coisas tudo aí, recusa bens materiais, fica correndo atrás de dinheiro. Quando se você recusa essas coisas tudo, que traz entretenimento e alegria para a alma, a sua alma começa a sofrer. E aí a Bíblia diz assim, ó, se você odeia a sua vida da alma, achá-la-á. Quem perde a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Você vai entrar na próxima era. Na próxima era você vai entrar para reinar comigo. Tá entendendo, meu irmão? A palavra da justiça agora, tá entendendo a palavra da justiça, o quanto ela é séria? Que não é igual esse evangelho pregado dentro das denominações, esse evangelho de porta larga. Por isso que a Escritura fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No milênio, não está falando de salvação não, os ricos vão ser salvos. Mas para entrar no reino, meu amigo, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, o coração dele está aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça o ferrugem corrói, mas acumuleis nos céus, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você acumular bens materiais aqui, seu coração vai ficar preso aqui, sua alma vai ficar presa aqui, você vai perder o reino milenar. Está enquadrado lá naquele homem que virou e falou assim, eu plantei muito, agora eu tenho que colher. Aí ele falou assim, vou aumentar meu celeiro. Ele aumentou o celeiro dele, está no livro de Lucas, Lucas capítulo 12, se eu não me engano. Aí ele virou, ele colheu e encheu o celeiro dele e falou assim, agora alegra-te, minha alma. E o Salvador virou e falou assim, essa noite pedirão conta da sua vida, vai pedir a tua vida, e para quem vai ser essas coisas aí? Falou, louco, louco. O Salvador chamou ele de louco. Por quê? Porque ele estava alegrando sua alma e fazendo para acumular aqui na terra, e não estava fazendo nada para acumular no céu. O nosso tesouro tem que ser acumulado lá no céu. Porque aí os nossos pensamentos vai estar nas coisas celestiais, não nas coisas que são da terra. Tá entendendo, meu irmão? É por isso que o Mashiach disse assim, ó, quem ama sua mãe, seu pai, seu filho, mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Tá entendendo? Quem não renunciar a tudo, não serve para ser meu discípulo. Cada um toma a sua cruz, toma o seu madeiro, dia após dia, e siga-me. Negue a si mesmo. Tá vendo que essas palavras são difíceis, irmãos? Mas esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a palavra da justiça, não é a palavra da graça. Passando a mão na cabeça das pessoas e falando, não, meu irmão, lá na frente vai dar tudo certo, nós não vai ter que pagar nada, vai ter que pagar. Muitos vão para as trevas exteriores, não vai entrar no reino. Porque se não entrar no reino, meu irmão, não precisa você pensar que você também vai ficar de boa, não. Quem não entrar no reino vai ser jogado nas trevas exteriores para ser disciplinado, para ser moldado conforme a imagem do Filho do Eterno. Por quê? Porque foi rebelde. Porque não alcançou a estatura do perfeito varão nessa era, vai ter que alcançar na próxima era. A próxima era é uma era que o Eterno ainda tem para poder tratar com os crentes. A próxima era é a era do reino. O Eterno tem essa era e tem a próxima era, para poder transformar os crentes na imagem do seu Filho. Ou você aceita ele trabalhar em você agora nessa era e te transformar na imagem do Filho dele, de livre e espontânea vontade, ou ele vai te transformar na imagem do Filho dele na marra, lá nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Lá os irmãos vão aprender a perdoar os outros irmãos. Lá os irmãos vão aprender o que é a palavra da justiça, porque o Eterno é justo. Ele é amor, mas ele é justiça.
Então, e essa palavra da justiça, ela é para os crentes. Os crentes, então, tem que procurar conhecer qual é a vontade do Pai. Não é viver relaxadamente querendo fazer só a sua vontade, não, meu irmão. A coisa é séria. Olha o que diz aqui, ó. Quero mostrar outra questão aqui para os irmãos. Eu fico olhando comentário nos vídeos aí, pessoas falando, Jesus vai voltar e nós vamos ser arrebatados. Ainda bem que Jesus está voltando, ainda bem que o Salvador está voltando, nós vamos ser arrebatados. Quem dera, meu irmão, fosse fácil assim. A galera toda vai ficar praticamente todo mundo para trás no arrebatamento. Não vai subir essa maioria, igual os pastores estão falando, que vai cair avião, o carro vai bater. Não, meu irmão. Cidades inteiras não vai subir ninguém. Tem cidade que vai subir 2, 3, tem cidade que não vai subir ninguém, porque não é assim não, meu irmão. Ser arrebatado é tão difícil quanto herdar o reino. Porque quem subir no primeiro arrebatamento vai ter 2, porque quem subir no primeiro arrebatamento já está qualificado para reinar com Machia. Então ser arrebatado é tão difícil quanto herdar o reino. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Também ele os fará firme até o fim, para que estejam livres de qualquer acusação no dia de Yahshua o Machia. No dia de Yahshua, no dia do arrebatamento, a pessoa tem que estar livre de qualquer acusação. Ele tem que estar puro, santificado, puríssimo, senão ele não sobe no arrebatamento. Se tiver uma acusaçãozinha pendente para ele, ele está fora. Está entendendo agora o que é chegar na estatura do perfeito varão? Está entendendo agora o que é buscar crescimento espiritual? Está entendendo agora porque Paulo não se considerava já pronto? Está entendendo agora? Filipenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: e isto é o que continuo a pedir em oração, que o seu amor se torne cada vez mais abundante, com conhecimento exato e pleno discernimento, que vocês certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito, e não façam outros tropeçar, até o dia do Machia. No dia do Machia você tem que ser pego sem defeito. Você tem que estar plenamente puro na presença do Eterno, senão você não sobe no arrebatamento. Está entendendo agora a palavra da justiça, meu irmão? Está entendendo o que é a palavra da justiça? Não é esses bablabá que os irmãos saem soltando aí, pessoas saem soltando. Por isso, irmãos, não é entrando na internet e sair fazendo vídeo para as pessoas, não, meu irmão. Você tem que pesquisar, buscar conhecimento, buscar crescimento do Eterno para ensinar as pessoas corretamente. Ensinar a palavra da justiça. Tem irmãos aí bebendo leite querendo ser doutor, querendo ser mestre. Isso aí é Laodiceia. A palavra Laodiceia significa direito do povo. Todo mundo se acha no direito de ensinar no YouTube. Mas não é todo mundo que está qualificado para trazer a palavra do Eterno. E é quando mais a palavra da justiça. Muitos irmãos aí não sabem nem o leite, já está querendo ensinar. E ensinar quem já é mestre, ensinar quem já está adulto, quem está avançado, quem está mais crescido que eles. Está entendendo, irmãos? Então, da mesma forma que o Eterno levantou pessoas no Velho Testamento para se tornar vencedores, ele chamou pessoas lá do Velho Testamento para se tornar vencedores, para poder herdar a terra de Canaã, ele está chamando agora, dentro da igreja do Machia, pessoas para se tornarem vencedoras, para poder herdar o reino milenar. Isso está onde, amigos? Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse 2, 17, Apocalipse 2, 26, Apocalipse 3, 5, Apocalipse 3, 12, Apocalipse 3, 21. Ele fala: ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido. Ao vencedor, dá-lhe-ei a coroa da justiça. Ao vencedor, dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Então ele chama as pessoas para se tornarem vencedores dentro da igreja, dentro das eras da igreja. Porque aqui tem 7 eras, aqui está falando de 7 eras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. São 7 eras que a igreja ia passar na face da terra. E em cada era dessa aí, o Machia está chamando pessoas para se tornarem vencedores. Para cada era da igreja está falando: quem se tornar vencedor, eu vou dar isso para ele. Quem se tornar vencedor, eu vou dar isso para ele. Então, irmãos, o Machia está chamando vencedores para poder dar essas questões. Essas questões aqui, que ele fala aqui, tudo está ligado ao reino. Ao vencedor dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono, é para reinar. Ao vencedor dá-lhe-ei a coroa da justiça, a coroa da vida, para reinar. Tudo está ligado ao reino milenar. Então ele chama pessoas para se tornarem vencedores. Dentro de cada era da igreja, está chamando os crentes para herdar o reino, para se tornar vencedor, para herdar o reino. Por quê, meu? Se esses outros aqui não se tornarem vencedores, o que vai acontecer com eles, homem? Vocês estão salvos? Estão. Porém, eles vão lá para as trevas exteriores para ser disciplinados pelo Eterno. Porque não se tornaram vencedores. Está entendendo, meu irmão? Uma outra questão que fala sobre a palavra da justiça também é com respeito à ressurreição.
Eu trouxe uma revelação para os irmãos aí, se vocês não assistiram, assista lá para vocês entenderem. Eu trouxe uma revelação falando sobre a ressurreição, mostrando que existe uma diferença entre ressuscitar e reviver. E também mostrei que os ímpios, os incrédulos, eles não vão ressuscitar. Eu mostrei isso. Eu vou citar só 2 versículos aqui, eu não vou estender esse assunto aqui, mas é porque o foco aqui é a palavra da justiça. Lá eu mostrei que o ímpio não vai ressuscitar no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Em Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: se o espírito daquele que ressuscitou a Ialcha dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Ialcha dentre os mortos dará vida a vossos corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vós. Está mostrando que a ressurreição, ela acontece por meio do Espírito do Eterno. E está mostrando que só ressuscita aqueles que têm o Espírito do Eterno habitando em seu espírito. Por isso o texto diz assim: se o Espírito, se o Espírito daquele que ressuscitou a Ialcha dentre os mortos habita em vós, esse ressuscitará também a vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Então o ímpio não vai ressuscitar, porque ele não tem o Espírito do Eterno. E no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 14, diz assim: morrendo não viverão, falecendo não ressuscitarão. Está mostrando que os ímpios não vão ressuscitar. Então essa doutrina que é ensinada dentro das denominações de que o ímpio um dia vai ressuscitar, isso aí é heresia, meu irmão. Aí você pode virar e falar: mas lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 5, fala que o restante dos mortos só voltaram a viver depois dos 1000 anos. Esses são os ímpios. Não, meu irmão, ali está entre colchetes, mostrando que aquilo ali é um acréscimo. Esse versículo é um acréscimo. Os ímpios não vão ressuscitar. Assista o vídeo lá para vocês entenderem. Daniel também, capítulo 12, eu expliquei ali, onde fala que muitos que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna, e os que não acordarem naquela hora, para a condenação eterna. Essa é a tradução original. Agora, com respeito à palavra da justiça em cima da ressurreição, eu trouxe uma revelação tremenda com respeito à palavra da justiça. O que é que você trouxe, Romilson? Eu mostrei que existe 2 ressurreições, e que essas 2 ressurreições são para crentes. Existe a ressurreição comum, que todo crente pode participar dela, a ressurreição comum. Todo crente vai participar dela. Independente dele ser vencedor ou não, ele vai participar da ressurreição comum. E existe a superior ressurreição. Ela é para os crentes vencedores. A ressurreição comum, ela é para o crente que não se tornou vencedor. Então, quando nós lemos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, diz que homens não aceitaram o seu resgate, o seu livramento, para obterem superior ressurreição. Diz que homens preferiram ter a cabeça decepadas para obterem superior ressurreição. Então existe uma diferença entre a ressurreição comum e existe uma diferença entre a superior ressurreição, a ressurreição dos vencedores. Veja bem, irmãos, existem 2 ressurreições. 2 ressurreições. E essas 2 ressurreições, elas são para crentes. A ressurreição comum, que é para o crente derrotado, o crente que não vai se tornar vencedor, e a superior ressurreição, que é para os crentes vencedores. Então lá no livro de Hebreus, na sua Bíblia Almeida aí, Hebreus capítulo 11, versículo 35, diz que homens preferiram morrer pela palavra do Eterno, preferiram ter a cabeça decepadas para obterem superior ressurreição. Essa é a ressurreição dos mártires, essa é a ressurreição dos crentes que se tornaram vencedores, que não amaram a sua vida da alma. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, na sua Bíblia Almeida, ele diz assim, ó: eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa tradução está totalmente fora, meu irmão. A tradução original, ele diz assim: eu procuro ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. É a superior ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo não estava procurando alcançar a ressurreição, porque ele sabia que todos os crentes vão ressuscitar. Porém, ele estava procurando a superior ressurreição dentre os mortos. Quem tiver parte nessa ressurreição, nessa superior ressurreição, ele vai reinar com Mashiach durante 1000 anos. Então o crente deve procurar crescer espiritualmente, ele deve procurar alcançar o Mashiach para ele ter parte nessa superior ressurreição. Ela te dá algo a mais, ela te capacita para você poder entrar no reino milenar. Tá entendendo, irmãos? Essa traduçãozinha aqui, ó, ela traduz assim: eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição que há de ocorrer mais cedo dentre os mortos. Por quê? Porque vai ter uma ressurreição antes da tribulação juntamente com o primeiro arrebatamento. Vai ter 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e um no final da tribulação. E vai ter 2 ressurreições, uma antes da tribulação e outra no final da tribulação. Então quem ressuscitar no primeiro arrebatamento
junto com esse primeiro arrebatamento vai ter também a primeira ressurreição. Por isso que aqui fala nessa traduçãozinha, eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição que há de ocorrer mais cedo dentre os mortos. Vou colocar a foto do versículo aí para vocês verem. Mas a tradução original não é essa. A tradução original é essa aqui, ó. Eu procuro ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Tem até uma tradução que traduz assim também. Eu procuro alcançar a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. Tá vendo, irmãos? Isso aqui é palavra da justiça. Isso não é ensinado dentro das denominações, que existe uma superior ressurreição e que nós temos que alcançar essa superior ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 até o versículo 6, que tirando o versículo que está entre colchetes ali, o versículo 5, ele está entre colchetes. Mas do o versículo 4 e o versículo 6, a parte final do versículo 6, lá diz assim, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. A tradução original fala assim, bem-aventurado aquele que tem parte na superior ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. Por quê, irmãos? Porque os crentes, eles vão passar pela segunda, eles vão sofrer o dano da segunda morte. Os ímpios vão sofrer a segunda morte, vão sofrer a condenação eterna. Porém, os crentes derrotados, eles vão sofrer, os crentes derrotados, eles vão sofrer o dano da segunda morte. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano. O Mashiach diz assim, o vencedor, ele não vai experimentar o dano da segunda morte, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Tá entendendo? É como um carro aí que sofre uma batida e a pessoa diz assim, ah, ele sofreu perda total. Ele não tem jeito para ele mais, esse carro aí sofreu perca total, é o ímpio, esse é o caso do ímpio. O ímpio vai ser jogado dentro do lago de fogo e vai ser condenado eternamente. Mas já o crente derrotado, ele não vai sofrer a perca total dentro do lago de fogo, dentro das trevas exteriores, mas ele vai sofrer o dano da segunda morte, o crente derrotado. Só o crente vencedor que não vai experimentar o dano da segunda morte. Por quê? Porque ele tem parte na primeira ressurreição, na superior ressurreição. Por isso o livro de Apocalipse diz assim, bem-aventurado aquele que tem parte na superior ressurreição. Porque sobre essa segunda morte não tem poder. Por isso que em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, o Salvador falou, o vencedor não experimentará o dano da segunda morte. Isso é a palavra da justiça, meu irmão, que eu estou passando para você. Que você tem que tentar alcançar a superior ressurreição. Se o Mashiach voltar, você tem que tentar alcançar o primeiro arrebatamento. Porque aí você não vai passar pelo dano da segunda morte. Você não vai ser jogado nas trevas exteriores. Espero que você entendeu essa questão. Isso é palavra da justiça. O Eterno me levantou para trazer esse tipo de palavra para você. Coisas que não é pregado dentro das denominações. Está entendendo, irmãos? Revelação trazida para essa era, a era do tempo do fim.